A paz do Senhor, meus caros irmãos, professores, alunos, você que nos acompanha nesse podcast abençoado, EBD em Síntese, podcast, projeto que nasceu no coração dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, presidente da EADERN, e o nosso querido pastor Reinaldo Odilo, diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. Você está aqui conosco mais uma vez, desta feita, na lição de número 11 das lições bíblicas de juvenis, primeiro trimestre de 2023, que tem como tema geral, Sal e Luz no Mundo, Igreja Relevante. Pois bem, a lição de número 11 tem como título A Igreja e os Julgamentos. Que tema importante, relevante, como a igreja deve ser. Pensamos nisso e logo nos vem à mente o que vem a ser um julgamento. E a igreja deve fazer, não deve fazer. Que julgamento é esse? E aí, a leitura bíblica em classe, ela tem três textos. A gente vai pincelar alguma coisa. Antes disso, a paz do Senhor, professor Francisco de Lima. A paz do Senhor, meu querido irmão João Felipe. Amém. A paz do Senhor, professor Raniel, professor João. Prazer estar aqui com vocês, graças a Deus. No trimestre, encerrando a nossa participação aqui, né? A lição de número 11. E, graças a Deus, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, chegamos ao término de mais um trimestre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Faço as minhas palavras a palavra do irmão Francisco. Também estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio desse podcast. E é isso mesmo. É felicidade, é uma honra estar aqui com os senhores. Amém. Para nós também, uma grande bênção poder contribuir com o reino de Deus aqui no podcast. E a gente já pede logo, se você ainda não se inscreveu, se você não compartilhou com ninguém, não faça isso. Contribua com o reino de Deus também você, passando o link aí do nosso canal, passando convites para alunos, por que não? Para professores que se inscrevam, que compartilham, que interajam conosco, porque estamos todos imbuídos do mesmo objetivo, que é estudar a palavra de Deus, conhecer mais a respeito do que o Senhor Jesus tem para nós. E na lição de juvenis, falando sobre a igreja, sobre a relevância da igreja, nós chegamos já aqui na lição 11, quase finalizando o trimestre. Na leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Lucas 6, Romanos 5, Tiago 4. Em Lucas 6, a gente fala de algo que se repete, inclusive, em Mateus capítulo 7, em outras passagens, fala de não julgar e não ser julgado. O que é que isso quer dizer, né? Não condenar e não ser condenado. A verdade é que há uma via de mão dupla. Aquilo que fazemos, somos expostos a receber de volta. E aí eu destaquei aqui o versículo 38 de Lucas 6, que diz, porque, a parte B, porque com a mesma medida com que medires também vos medirão de novo. E aí se segue, Jesus conta uma parábola e etc. No texto de Romanos 5, eu destaquei apenas a palavra reconciliados. Grave bem estas palavrinhas, que elas são importantes, né? Deus nos reconciliou através de Jesus Cristo. E Tiago, capítulo 4, eu destaquei do versículo 11 a seguinte expressão: se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha que coisas interessantes nós destacamos aqui. Meus queridos professores, querem destacar algo destes textos aqui da leitura bíblica em classe? Achei interessante o Mateus, aí, capítulo de número 6, né, do versículo 37 a 42, que me fez pensar na afirmação que a própria revista traz aqui, o Conectado com Deus.
depois de ler esse capítulo, aí, essa parte, essa porção, eu concordei muito aqui, fiquei bem pensativo aqui em torno dessa frase aqui do Conectado com Deus, uma parte do Conectado, que diz assim: a palavra de Deus nos orienta a não julgar as pessoas sem que antes julguemos a nós mesmos. Ou seja, a avaliação é o que o professor Raniel acabou de falar aqui, né? E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Esse mais juiz é exatamente isso. Nesse tempo, nesses últimos dias da Igreja do Céu na Terra, nesse período aí que a gente está vivendo, onde o poder midiático está bem acentuado, parece reger a nação, né? Tudo que está na mídia, o que as pessoas fazem, parece muito, elas demais corajosas nesse campo virtual, onde toda hora é uma fake news, tal. O julgamento está muito vivo, muito presente nesse campo. E daí, nós, como a Igreja do Senhor, precisamos nos comportar bem, não só aqui, entre nós, fisicamente, no social, né, tete a tete, mas também no campo virtual. Uma coisa levando a outra, aí me fez pensar isso. Seja qual for a minha ação, eu preciso pensar nisso. Antes de olhar o outro, olhar o meu proceder, o meu dia a dia, o meu comportamento, as minhas ações, se me habilitam mesmo a sair fazendo distribuição de algum juízo de valor, por exemplo. Eu acho interessante também, como o irmão Francisco disse, como o senhor também bem pontuou, irmão Raniel, que os textos eles sempre trazem essa questão de você fazer um auto-julgamento depois, e se você conseguir se auto-julgar e ter a capacidade de também se consertar, aí você pode estar em alguma posição. E ainda assim, Tiago ainda fala assim, lá no versículo 12, há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, ele já confronta sobre essa questão, que apesar de você querer, pode até querer se colocar numa posição de juiz, mas só há um legislador que tem o poder de fazer isso, destruir ou absorver alguém. E tu, quem é esse para estar fazendo isso, né? É muito importante, queridos, termos em mente estes elementos que estão diretamente ligados a um julgamento. O que é um julgamento? Qual o papel da promotoria, da defesa e do julgador, que é quem vai aplicar a pena, seja ela qual for, de absolvição, de condenação. Estes elementos, eles nasceram de uma base jurídica romana que já existia nos tempos de Cristo. Porém, esta base não era a única. Existia, por exemplo, para os judeus, a figura do sinédrio. Jesus, que é o nosso grande modelo de tudo que vamos estudar, foi levado para o sinédrio, que era composto de 80 homens, mais o sumo sacerdote, né, o responsável maior, e compunham, então, 81 pessoas. Jesus foi levado, não vamos entrar aqui nas questões jurídicas, mas ele foi julgado de forma completamente irregular, né? Os elementos de prova, de ampla defesa e até mesmo de apelação não foram observados. Existia uma diferença entre o sinédrio e a forma dos romanos julgarem, é que no sinédrio, em havendo uma votação unânime, aquele julgamento era cancelado, ele era automaticamente revertido para absolvição. E Jesus foi condenado por unanimidade, sem direito à defesa e sem direito à apelação em instâncias superiores, como previa a norma jurídica romana. Portanto, a gente já tem alguns elementos aí muito interessantes nessa análise e que falam que um julgamento, ele tem, portanto, um processo jurídico. Uma pessoa que está sob julgamento, ela tem ritos que precisam ser observados, mas quando eu falo de julgamento, automaticamente eu estou falando que haverá uma sentença
sentença. Esta pessoa receberá do juiz, que é a única pessoa competente para proferir uma sentença, se ele foi absolvido, se ele foi condenado, se ele vai pagar uma multa, se ele vai ser objeto de atividades sociais, seja quais forem as questões que estão sendo tratadas. O sinédrio, ele tinha uma conotação religiosa, mas também civil, e o julgamento romano, ele era, assim, se sobrepunha, mas havia um certo respeito. Já com Paulo, né, o apóstolo Paulo, houve o julgamento religioso civil, mas depois ele apelou para Roma em instâncias superiores e foi subindo, né, até o ponto em que ele disse que era cidadão romano, aí todo mundo pisou no freio e ele foi bater na última das últimas instâncias. O fato é que, né, eu estou falando de julgamento, mas antes de começarmos a gravar, o meu querido irmão Francisco falava de uma diferenciação entre eu não julgar e depois uma palavra dada pelo próprio Jesus Cristo sobre devermos julgar. E qual é a diferença de não julgar ou de julgar? E aí, ele falou bem sobre isso, eu vou já passar a palavra para ele, vai nos explicar melhor sobre isso, mas eu queria também citar o que ele mesmo falou, que está aqui no Conectados com Deus, que é o auto-julgamento, ou eu chamaria de autoexame. E a gente vê isso, por exemplo, na passagem de 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o primeiro julgamento que eu devo fazer é o autoexame, o auto-julgamento. E o outro que eu posso fazer, e isso vai ser abordado melhor no tópico 3 da lição, é o exame e não o julgamento. Existe uma diferença. E examinar é colher elementos para que eu possa perceber o procedimento. E aí está lá em Mateus 7:16 que fala, pelos frutos os conhecereis. Eu poderia citar inúmeras passagens aqui, né? Provérbios 20:11, uma criança, até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações, se ela é sincera, bondosa. Mateus 7:20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 12:33, fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. E assim a gente enumeraria a noite inteira, a tarde inteira, o dia inteiro. Mas o fato é que existe uma diferença entre julgamento que não se quer e o julgamento que é necessário ser feito. E aí, querido irmão Francisco, fala um pouco mais para a gente sobre isso, aquilo que o senhor compartilhou com a gente antes da gravação. Muito bem. Dentro do pensamento, né, não do que o irmão acabou de falar agora, em relação a se observar a árvore, para se colher informações, etc. e tal, mas já com as informações colhidas, agora temos o julgamento, nós não estamos mais próximo à coleta de dados. Se tem os dados e agora a gente precisa aplicar o juízo, né? Porque o julgamento já está às portas. Então, Jesus observando isso tudo, esse ponto, ele já está próximo a isso, ele diz, né? Mateus 7, versículo 1 e 2, e Lucas 6, aqui, 37, quando ele diz para não julgar. Só que parece que quem lê as Escrituras, quando chega em João 7, 24, acha que Jesus está desfazendo a fala própria dele, né? A sua própria fala. Na verdade, não é isso. O que Jesus está fazendo é o que o próprio João diz em João 7, 24. Porque a parte A, Jesus diz, não julgueis. Só que esse julgamento que Jesus diz para não fazer é segundo o que se vê. É segundo o que parece ser, a aparência, né? Eu olhei daqui e vi isso. Só que isso é a parte A. A parte B, Jesus fala, mas julgai segundo a reta justiça, ou seja, olhem, observem, e quando forem fazer a distribuição de tal juízo, vocês façam abalizados. Vocês tenham ali o olhar de vocês voltado para o que está escrito. Jesus está falando para pessoas entendidas.
Toda vez que a gente olha para os escribas e fariseus, quando se fala então dos escribas, a gente precisa saber de uma coisa, que um dos significados para escriba é o legista. Legista é aquele que é habilidoso, é um hábil, é um conhecedor da lei, é um perito naquilo que faz, né? Então, ou seja, é preciso pensar assim, não há, em momento algum, uma contradição na fala de Jesus. Não. Jesus, em 7,24, de João, não está desfazendo o que ele diz em Mateus 7,1 e 2, em Lucas 6,37, que começa esse pensamento, que é o Sermão do Monte, em síntese do Lucas, através da pesquisa que ele fez apurada, que começa no versículo 17 e vai até o versículo 49. Então, é isso que precisa ficar claro, e às vezes as pessoas não conhecem, leem ali, são leitores da Bíblia, mas não se atentam ao fato de que João 7,24 traz essa riqueza, traz esse... parece que é uma leitura que é feita, até os fiéis mesmo, os leais, os que leem todos os dias, às vezes perdem a oportunidade de pensar nesse texto. Lê João 7 todo ali, no afã de terminar o capítulo, aí não medita no versículo. Olha que coisa linda. No mesmo versículo, você tem um ensinamento tão bonito como esse, né? Jesus falando, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então é Querido isso. querido irmão Francisco, inclusive muitos eu já vi aplicando o Mateus 7, logo no comecinho, não julgueis e para por aí, quando querem, na verdade, criar uma cortina de fumaça para não serem avaliados no seu procedimento errado. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que você coloca pessoas em condição de condenação ou de absolvição pelo que vem externamente. E a palavra de Deus condena exatamente isso. E é o que muitos fazem. Me permita arrematar o que você falou aqui em 1 Coríntios 6, de 2 a 4, que diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, está falando de quem? Nós, igreja, né? Sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha só. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Então, a gente vai discorrendo 1 Coríntios 6, arrematando isso que o senhor bem falou, e já pegando aqui de cara, num primeiro momento, que esse julgamento que não deve ser feito é o julgamento da aparência, da exclusão, e algo mais que vai ser falado aqui na lição, não é isso, meu querido João Felipe? Exatamente. E eu acho até, se os professores, se você está aí escutando esse episódio, percebeu a fala do nosso irmão Raniel, a fala inicial dele, ele estava explicando como funciona um julgamento. Quais são os personagens, quais são os objetos, os momentos, tudo ali relacionado ao julgamento. Isso seria uma parte muito importante para se trazer na aula, por exemplo, professor, você trazer a ideia de como funciona o julgamento. Geralmente a gente está acostumado a escutar um pouco falar sobre júri simulado, só que eu acredito que na hora da aula, talvez você vai ocupar um tempo muito grande. Então, talvez você poderia combinar com os seus alunos um tempo à parte, um júri simulado, por exemplo, com algum assunto, para eles se acostumarem. Isso acontece demais no meio acadêmico, né? E também a questão de, se não der certo fazer um júri simulado, mas pelo menos traga ali, como o nosso irmão Raniel já introduziu, e eu acredito que ele ainda vai complementar, os tópicos, do que precisa para ter um julgamento, quais são as figuras necessárias, quem tem a aptidão e o poder de trazer aquela sentença, o que é uma promotoria, o que é a defesa, o que é o júri, como funciona, por exemplo, o júri aqui no Brasil, como funcionava o romano, como funcionava o sinédrio, como funciona, por exemplo, o americano, o norte-americano, porque tem vários modelos de júri, né? Então, o professor pode trazer um ali e fazer uma comparação rápida,
mas seria bem interessante que trouxesse as figuras relacionadas a todo o processo de julgamento para deixar a aula mais enriquecedora, para trazer mais detalhes para os alunos, né? Fica como instiga eles também a procurar saber mais sobre esses processos. Isso aí é a dica pedagógica do episódio, né? Traz os elementos jurídicos para dentro da tua aula de uma forma lúdica, traz aí talvez uma gravura aí mostrando um promotor, um advogado de defesa, né? Talvez até aqueles tribunais mais tradicionais, que o pessoal usava aquelas perucas engraçadas. A importância da discussão é que vale para que os alunos absorvam esse conceito de julgamento, o que é um julgamento, quais os elementos que compõem, né? Tem um negocinho chamado verdade processual, e aí você coloca as provas, né, para poder chegar até o veredito, e aí você tem validar prova, validar o rito processual, os prazos de apelação. Isso daí já dá muito pano para a manga, por assim dizer, né? Agora, dentro desse elemento de julgamento, é importante essa diferenciação do julgamento pela aparência, que é o que não se quer, e o julgamento pelos procedimentos, o autoexame e o exame dos frutos da árvore, né, que somos nós, as pessoas. E aí, como primeiro objetivo da lição, para a gente não fugir, ele diz evidenciar que a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Ora, se as pessoas são imperfeitas e a igreja é praticamente um hospital, não é verdade? A gente está como elemento balizador pessoas imperfeitas juntas sendo curadas e tratadas no mesmo ambiente, onde, como objetivo principal, estamos todos juntos buscando a Cristo e ajudando uns aos outros. Se eu tenho como elemento balizador exatamente essa característica, onde tem médicos, né, o médico que é o Senhor Jesus aplicando o remédio nas feridas de cada um, e a gente vai ajudando uns aos outros, eu estou como um paciente também. O meu irmão é um paciente e eu também sou. Então, o médico só tem um, que é Cristo, e eu não posso criticar o meu irmão. E aí eu faço um comparativo aí nessa questão do hospital. Quando você tem uma doença, que é uma hérnia na coluna, como eu acho que tem, viu, irmão Francisco? De vez em quando dá umas dores esquisitas aqui, umas dormências na perna e tal. E eu digo, cuidado com a coluna, eu foco muito porque é o problema que eu vivo. Mas às vezes o irmão tem um problema de enxaqueca e eu começo a fazer muito barulho perto dele e não me preocupo com o problema que ele tem. Isso se assemelha muito quando a gente aponta os pecados do outro e esquece dos próprios. E isso fala muito sobre nós, né? Dessa necessidade de apontar o pecado do outro, como se nós não tivéssemos pecado. E aí, o tópico 1 da lição é a igreja, um lugar de discípulo. O discípulo é aquele que transmite a bênção que recebeu do Senhor para o outro, né? É como um mendigo que achou pão e vai contar para o outro aquele alimento maravilhoso que ele encontrou, não é, querido João Felipe? E aí, a gente tem a interação, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, a cultura do cancelamento. As pessoas têm uma avidez pelo julgamento da pior forma possível, e como bem falou o professor Francisco, nas redes sociais, então, misericórdia, né? Todo mundo sente necessidade de julgar, de pré-julgar, né? E lançar a sua opinião sem antes escolher os elementos, sem estudar, sem saber o que de fato aconteceu, qual a história daquela pessoa. Isso é muito importante, né, professor João Felipe? Fala aí um pouquinho para a gente. Exatamente. E temos que lembrar que, assim, sempre uma história, ela nunca deve ser ouvida apenas por uma única pessoa, porque sempre tem óticas diferentes daquilo que aconteceu, né? Então, a pessoa que viveu aquilo tem uma ótica, a pessoa que recebeu a ação tem outra ótica, a pessoa que ia passando pelo lado tem outra ótica. Por isso que o julgamento ele não pode ser feito por uma única ótica. Eu não posso colocar a minha única ótica se tem outras coisas que eu preciso me fundamentar. Então, a gente entende que não cabe mesmo a gente
Porque o único que é onipresente e onisciente em todas as coisas, que consegue analisar todo o sistema, todo o contexto para que o julgamento seja perfeito, é Deus, né? Como o nosso irmão Francisco falou bem, obviamente que tem coisas que a Bíblia nos aconselha a julgar, mas ela nos dá também critérios a serem seguidos para embasar aquele julgamento, né? Não é simplesmente pelo meu ponto de vista. E o que a gente vê muito na internet é que hoje em dia todo mundo virou juiz, né? A cultura do cancelamento a pessoa tal falou tal coisa. E às vezes a câmera que pegou aquilo dali não é a única ótica. Ainda mais na mídia, que você pode cortar aquela frase, que você pode tirar tudo de contexto, aí que isso se agrava mais ainda. E isso foi algo, né, não são só famosos que estão sendo alvo disso, né? Todas as pessoas hoje em dia estão passivas a ser canceladas na internet por alguma coisa que falaram ou que alguém gravou, né? Temos exemplos aí de pregadores, de pastores, de todas as pessoas que estão passivas a esse tipo de cancelamento. E isso é uma coisa que não foi incentivada por Jesus já na sua época, que nem tinha a mídia, que era só no boca, aqui passando a informação um para o outro. Imagine hoje, se ele tivesse, como foi dito uma vez ali no Tempo Central, e se Jesus tivesse o Instagram, como é que será que ele agiria? Será que ele estaria todo dia cancelando alguém na rede social, ou ele estaria se dispondo a ser uma pessoa, a ser uma cura e ser um ajudador para aquela pessoa? Eu até queria puxar esse gancho e sugerir o livro Em Seus Passos que Faria Jesus. Para quem quiser ler, é a história de uma cidade que decide adotar o procedimento de Cristo e é um alvoroço grande, porque no jornal, na venda, as pessoas começaram a adotar o comportamento que Cristo adotaria se lá estivesse, e as mudanças são profundas. Eu não vou dar spoiler do livro, que é um livro muito interessante, mas ele tem tudo a ver com isso que o professor João Felipe falou. Se Jesus estivesse no Instagram hoje, ele estaria cancelando, agregando, publicando, julgando. Como é que ele estaria se comportando, né, professor Francisco? Verdade. Eu, pensando aqui, Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a igreja, como o professor Raniel falou aqui, apresentou, já começou sua fala sobre o tópico, dizendo que ela é um hospital, ela não pode ser nada mais do que isso, né? Alguém disse por aí, nada de tribunal e sim de hospital. É verdade, isso aí é uma coisa que precisa, no tempo nosso de hoje, né, diariamente, ser pensado e ser uma realidade no nosso meio. Por quê? Se falando dessas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, hoje, agora são novas criaturas, são guiados pelo Espírito de Deus e precisam ser vistas, notadas, respeitadas, né, valorizadas e toda hora pensadas, né, tratadas como também filhos de Deus. E às vezes, os que têm muitos anos na igreja se limitam ou só chamam de um novo converso, um novo convertido, e às vezes começam a tratá-lo pela cultura do não leve tão a sério, não, vá devagar, que é um novo convertido. Não, eu não vou por esse caminho, porque não é assim que Jesus vê essa pessoa. Levando para esse lado, daqui a pouco está instigando na própria pessoa a autocomiseração. Não é por esse caminho. A gente precisa valorizá-lo, tratá-lo como um filho de Deus e alguém especial. Ponto. Porque uma vez que eu olho para um juvenil, né, 15 anos, aceitou Jesus com 13, 14, 15 anos está ali, aí 16 anos, 17 anos, essa faixa etária aí do juvenil, uma vez que eu olho ele como um filho de Deus, como alguém que é guiado pelo Espírito, eu dou a ele muito mais do que esse tratamento, de que ele agora é um novo converso. Eu digo que ele é especial, e começa por esse tratamento, de tratá-lo como, e daqui a pouco o que acontece? Ele começa a aprender através desse tratamento, porque aqui o tópico 1 diz, a igreja é um lugar de discípulos. Ele começa aprendendo comigo, que ele vê em mim isso, né, um imitador de Cristo, um discípulo, um seguidor, e aí eu tratando ele,
Desta forma, ele vai começar também a querer fazer assim. E uma vez que eu não trato ele desta forma, de que forma, né? Com honestidade, propósito, valorizando a pessoa dele, como diz aqui a lição. A igreja, portanto, não é formada de pessoas perfeitas. Aí eu vou mostrando para ele que também não sou perfeito, também que não pode haver na igreja a prática de rotulação, uma vez que eu não rotulo ele, porque quando eu vejo ele só como um novo converso, um novo convertido, eu limito ele muito a esse campo. Agora, quando eu vou tratando ele como alguém especial, filho de Deus, eu deixo ele lá desse tipo de rotulação. Também não rotulo, não o desprezo, entende? Pelo seu passado. Mas também não posso achar que muitos na igreja têm essa facilidade de perdoar. Quem veio do mundão, quem, né, se converteu recentemente, me permita falar assim, e etc e tal, tem uma facilidade, estão mais inclinados a ver essa pessoa como alguém mais digna de misericórdia. E às vezes os que nasceram na igreja, os que estão na igreja há muito tempo, pegaram ali cometendo o erro da maledicência, falando de alguém, por exemplo, né, falando mal. E daqui a pouco já começa a olhar, como disse o irmão João Filipe, ou às vezes não está nem falando mal, está fazendo um comentário que é verdadeiro e está falando para a pessoa certa, porque aquela pessoa precisa saber. Mas o meu ângulo, o ponto que eu peguei da conversa, às vezes eu já me sinto alguém, né, capacitado para, de fato, fazer um julgamento e erro com aquilo. Né? Porque cada ponto de vista é visto de um ponto. Para fechar, eu começo agora a olhar aquela pessoa com os olhos dos outros. Então, assim, a igreja não é um espaço para nada disso. Mesmo no momento, mesmo tempo que eu não posso rotular, seja qual for o tipo de rótulo. É isso que eu tentei passar aqui até agora, né? Eu também não posso limitar aquela pessoa. A igreja é um lugar de crescimento. A igreja tem espaço, é um espaço que é para todos. Então, eu preciso falar para aquele que está vindo agora do mundo, que largou a vida errada, para aquele que nunca teve, né, esse contato com a realidade lá de fora, apesar de estar nesse plano, nasceu no berço evangélico, sempre andou aqui por esse caminho, nunca conheceu lá fora, mas agora é. Então, a igreja é um espaço de oportunidade, não é um espaço para julgamento, coisa do tipo. A gente julga, a gente combate, a gente bate de frente com o erro, com aquilo que a Bíblia aponta, chama de pecado, né? Mas o pecador é valorizado, respeitado, dado oportunidades. E sabe, irmão Eu Francisco, achei interessante você usar a palavra oportunidade. Achei muito interessante. Fala, professor. Que bom. E é bem o exemplo que Jesus nos deixou, né? Porque, por exemplo, quando ele trazem a mulher que foi pega em adultério, ele condena como estava sendo ocorrido ali o julgamento dela, mas ele não deixa de lado o pecado que ela cometeu. Tanto que ele diz, olha, não tem ninguém te condenando, eu também não vou lhe condenar, mas não repita o que você estava fazendo. Ele não deixa o pecado de lado. Então, o modo como temos... É aquela velha história, se você não tem o que acrescentar, só tem o que jogar pedra, já é um ponto para você não fazer, né? Porque se você... Às vezes é o que acontece muito hoje, que é o tópico da interação, e que não deve acontecer dentro da igreja, é a questão de, por exemplo, as pessoas se acham aptas a julgar, mas elas nem tomam atitudes diferentes e nem contribuem para que aquela pessoa não volte a tomar aquele tipo de atitude. E não é assim um modelo que Cristo nos deixou, mas sim é um modelo de que ajude. A punição pode até ser aplicada, mas contanto que tenha a ajuda ali. E, mais uma vez, o pecado ele tem sim que ser combatido, como Cristo mesmo sempre combateu. Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que tudo tem que ser feito, acima de tudo, com o dom supremo, que é o amor, né? E que quando eu me coloco no lugar de juiz e que só condeno as pessoas, eu acabo, às vezes, deixando essa questão da prática do amor de lado e passo a ser um pouquinho mais carrasco, né? Isso é a verdade que acaba acontecendo. Você acaba deixando de praticar o amor e acaba se colocando numa posição elevadíssima. Sendo que mal sabe a pessoa que, à medida que ela está julgando ali, se você já se acha apto a ser juiz,
Então, você vai ser julgado como um juiz, não vai ser mais julgado como Simples um réu. réu, por exemplo. Querido, eu vou citar a frase que foi dita pelo meu pai, pastor Celedon Marques de Oliveira. Ele disse: na dúvida sobre alguém, coloque ela no céu e deixe que Jesus resolva se ela fica lá. Gostei. Gostei. Esse aí tem contato com Deus. Gostei. Pronto, é isso aí. É desse jeito. Ele sintetizou como é que a igreja deve se comportar numa frase. Uma Né? frase. E eu acho que é por aí, não tem muito o que estender a respeito disso, e aí a gente caminha para o tópico 2 da lição, e eu queria resumi-lo dizendo o seguinte: tópico 2, para mim, foi o resultado dos escribas e fariseus sobre a sociedade, criando o que eu olhei aqui, o conceito, chama-se de distopia. Distopia, que significa o seguinte: ideia ou descrição de um país, ou de uma sociedade, ou de uma realidade imaginários, em que tudo está organizado de uma forma opressiva, assustadora ou totalitária, por oposição à utopia. Então, a distopia era o que os fariseus, os escribas, impunham na sociedade. E pior do que isso, eles oprimiam com a ideia do que era sagrado, do que era santo, mas eles mesmos não faziam isso. Né? E o texto citado aqui pelo comentarista da lição, Mateus capítulo 23, tem aqui nos seus versículos 3 e 4 a seguinte ideia: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, o que eles estavam dizendo, apesar de ser de forma distópica, opressora, mas era verdadeiro, né? O problema é o seguinte: porquanto não praticam o que ensinam, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Isso tem a ver com o que a gente vinha falando sobre a facilidade de impor cargas pesadas nas costas dos outros e de peninhas muito leves nas suas próprias costas, né? E isso é o hábito do julgamento, o hábito da judicialização cristã. Olha que palavra. A gente judicializa com muita facilidade, mas a gente esquece que o julgamento é uma via de mão dupla. Então, quanto mais o dom supremo do amor estiver na minha vida, como disse o professor João Felipe, mais o amor de Deus estará sobre mim e me absolverá dos pecados que com certeza eu cometo, né, professor Francisco? Exatamente. Condutores cegos, né, viviam de aparência, se achavam espiritualmente superiores a tudo e a todos. Essa roupagem religiosa, se por um lado passava para muitos, né, que eles buscavam, como o irmão falou, oprimir, né, sair oprimindo um, outro, e ali ia distribuindo, fazendo suas exigências, e quem não cumprisse, então, eram excluídos, separados, eram indiferentes, tratavam uns que tinham de uma forma. E esse grupo chega lá em Tiago. O irmão de Jesus combate esse comportamento dentro de Jerusalém. E aí a gente já vê dentro do templo, isso é muito perigoso, porque essa religiosidade, essa separação que os escribas e fariseus vão fazendo dentro do templo, na hora do culto, Tiago disse: olha, vocês estão errando muito. Olha o perigo. Comportamentos externos agora no ambiente de culto. Vocês estão combatendo muitos erros. Vocês que estão aqui dentro olham para a porta e veem entrando um e outro por aí com um anel no dedo. Vocês morrem de amores por essas pessoas. Agora, estou parafraseando a frase do irmão de Jesus, né? Do líder, daquele que representava o Senhor naquele lugar. Ele disse: olha, vocês morrem de amores por ele. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Só que aquele que vem com a roupa, né, sórdida, sofrida, cheia de poeira, rasgada, que não chama atenção, vocês colocam eles lá atrás, lá embaixo, debaixo dos estrados, sentam
distante de tudo e de todos, não tem a atenção de vocês. Vocês serão cobrados por isso. Vocês estão esquecendo que o olhar do Senhor está para essas pessoas. Ele está voltado, então, Tiago agora volta no tempo, mostrando que desde lá de trás da Torá, o Senhor sempre foi misericordioso com este grupo, com as viúvas, com os deficientes físicos, com os pobres, porque esses, meu diácono, irmão Raniel, professor, esses não tinham como recompensar. Então, quem quer olhar para quem não tem o que dar, retribuir, hoje fica fácil, né? Hoje, para muitos, isso é uma facilidade, porque as igrejas, graças a Deus, hoje muita coisa mudou, tal, mas há muita gente que ainda força o relacionamento. Né? Fica fácil esconder, né? Assim, é uma coisa que dói. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou falar isso aqui? Como é que eu vou dizer que isso existe nos dias de hoje, com tanto conhecimento, com um material compilado aqui, dizendo que isso não pode acontecer, isso não pode existir. Como é que... Hoje nós temos aqui a obra pronta. Está aqui um manual dizendo, vocês não façam isso, então fica difícil para a gente até falar que há no nosso meio a repetição disso tudo. Porque existe, acontece. Esses comportamentos aqui, no início de tudo, a igreja primitiva, a gente consegue, fazer um esforço, entender que eles estão aprendendo. Agora, 2000 e pouquinho, né? Depois aí, os mesmos comportamentos, até mais avançados. Hoje, com tudo aí pronto, então, assim, o professor, ele vai ter uma oportunidade maravilhosa quando chega no tópico número 2 aqui, tratando sobre isso tudo, né? De falar para os irmãos o que Jesus ensinou sobre esse triste hábito que ainda se repete. O hábito de julgar o próximo. O que Jesus ensinou sobre a igreja, que lugar ela é, que espaço ela deve ser, né? E sendo esse espaço, como ela deve se apresentar como um testemunho, testemunhando para a comunidade no qual ela está inserida. Então, assim, Tiago combate isso, a liderança mostrando que vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão indo por outro caminho. Julgam, né, a roupagem religiosa, o comportamento dos fariseus, dos escribas, tudo aquilo lá de fora está aqui dentro. E não foi assim que o mestre, né, ensinou. Isso parece doer muito no coração, Tiago. E se não dói, eu pelo menos tenho dificuldade para falar que hoje em dia, dizer que hoje em dia isso se repete. Eu tenho dificuldade, né? A igreja é um lugar de oportunidades. Quando a igreja se parece com muitos lugares, menos um local onde a oportunidade há de sobra, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada. É o que o pastor Celedão disse. Se eu não tenho condições, se eu olho para mim e digo que eu não estou apto a fazer isso, não, meu irmão, você é um santo, você é uma santa. Aí Jesus, que está no céu, devemos colocar ele nas alturas, porque aqui o pastor Celedão, ele se colocou num lugar, colocou o irmão num lugar e disse, Jesus está aqui. Então, ele que está apto, ele que tem condições, só dos corações, ele vai fazer, né, o que tem que ser feito. Perfeitamente. O senhor falou, Tiago, capítulo 2. Eu vou voltar um pouquinho para o capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, sem efeito. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? Então, aí ele entra no capítulo 2, né? Do mundo de Jesus. Aí, quando a gente olha para a igreja de hoje, meu querido professor João Felipe, e a gente vê os erros, nós notamos os erros, né? As coisas aqui se repetindo, só que mais acentuada, alguma mensagem o Espírito passa para a gente. Então, se, né, nós que somos a igreja, se queremos de fato ver ele como ele é, precisamos, como discípulos, de novo, dar oportunidades e buscar transformar-se através do exemplo nosso, né? Perfeitamente. O senhor falou sobre isso no tópico 2, e a gente caminha para o tópico 3, citando o seguinte: eu posso ter o excesso, que seria o julgamento, desenfreado, e eu posso ter a omissão, ou a ausência, que seria
nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de percepção de valor do comportamento dos irmãos. E aí eu estaria incorrendo num outro problema, que é a de passar a mão ou a tolerância exagerada com os procedimentos que devem ser corrigidos, né? E aí o tópico 3, a gente parte para o julgamento correto, o julgamento que se deseja, o julgamento que deve ser feito e que, portanto, não é o excesso de uma coisa nem de outra, é o correto a se fazer. E aí eu sim posso fazer aquilo que foi citado no início, julgar no sentido de perceber as ações, perceber o fruto, saber se o procedimento está de acordo com a palavra, para quê? Não para excluir, não para lançar fora, mas para aconselhar, para exortar, corrigir a rota. Eu diria que exortar, professor Francisco, está muito mais para animar, trazer de volta, do que propriamente para afundar, para achatar, para bater, para excluir. Não é verdade? Verdade. Do grego paracaléu, né? É animar, exortar é animar, é aconselhar, é dar ânimo ao que está ali cansado. As pessoas às vezes falam assim, o pastor estava exortando os irmãos hoje. Bem, se ele estava exortando, ele estava, então, através da palavra, aconselhando, levando o povo a vencer, a viver uma vida, né, de fato, animada, no sentido de convida, seguir para servir. E quando a gente olha aqui no tópico 3, o título do tópico é Igreja, lugar de ensinar, aprender e praticar os valores cristãos. Aqui, na lição, professor João, eu chamaria esse tópico 3 de o tópico do equilíbrio, porque aqui acontece o que o professor Raniel acabou de dizer. Ele separa uma coisa da outra. Veja que até agora ele vem dizendo que a igreja é lugar de oportunidade, né? Nas palavras, né? É um lugar de chances, é um lugar de transformação, é um lugar onde eu, como discípulo, vou discipular outro, não vou pelo caminho do rótulo, etc. E tal. Agora que ele diz, parece que eu vejo assim, porém, ou bem, a instrução de Jesus para não julgar o próximo não pode ser utilizada como desculpa para a tolerância ao erro ou ao pecado. Tem muita gente dizendo isso. Não julgue, você não pode fazer isso. Só que chega um momento que eu tenho que parar e pensar, observar os frutos daquela pessoa fazendo um exame, né? E a partir daquilo, eu preciso escolher. Porque nós sabemos que são as nossas escolhas que definem o nosso futuro. Então, aí, o comentarista ele continua aqui dizendo, né? Assim, na igreja, prezamos por uma conduta que honra os valores cristãos. Por isso, o julgamento contra o pecado ocorre. O julgamento contra o pecado ocorre, pois ele não pode ser tolerado. Mas há quem tolere ou queira tolerar. Aqui ele traz como referência Efésios 5, 27 e Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse capítulo de número 2, o versículo 7, que é aquela, né, a carta que é escrita ali para a primeira igreja que está ali, a igreja de Éfeso. E quando a gente olha para lá, está escrito, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, eu sou aquele que conheço a realidade de vocês, do anjo, da igreja, das pessoas que estão aqui, da força que vocês têm, da negligência que vocês têm empregado, né? Quanto que vocês têm errado e têm acertado. E para a igreja de Éfeso ele diz, olha, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Até aqui, olha, muito bonito. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Olha que responsabilidade, né? Ou seja, que elogio. E que responsabilidades ali no sentido de esses líderes, esses crentes que estavam aqui, esses discípulos que se pareciam tanto com Jesus, eles eram tão responsáveis. Eles estavam tão parecidos, tão próximos daquilo que o Senhor tinha estipula para nós hoje, nesse tempo, na sua escritura, que eles estavam agora com condições de olhar para as escrituras e fazer um julgamento. Esses que se dizem apóstolos não são apóstolos. Não são enviados. Não representam Jesus. Bom, Francisco, quem fala assim não é gago, hein?
Pois é. Quem fala assim não é gago. Sabe o que está falando porque tem como parâmetro a palavra de Deus infalível, inerrante, né? A reta justiça. A reta justiça. Eu ia comentar sobre isso. Não entendi, professor João. Eu ia comentar, acrescentar exatamente sobre isso. Segundo a reta justiça, porque é como Paulo fala a Timóteo, que toda escritura divinamente inspirada, ela também serve para exortar. Então, mas é a divinamente inspirada. Não é o seu ponto de vista, não é o seu... Se vocês ligaram aí o forno ou acenderam as brasas, deixa eu colocar querosene. 1 Coríntios, capítulo 5. Deixa usar. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 5. O apóstolo Paulo disse assim, de uma forma muito suave: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele fez o julgamento pela reta justiça, porque todos sabem a história deste homem a que ele se refere. Havia cometido um pecado gravíssimo, pegando a mulher do seu pai e tal. Isso era gravíssimo. E aí havia um erro de procedimento consciente e sem interesse de arrependimento. Então, havia consciência, havia premeditação, havia clareza a respeito de algo completamente equivocado e errado pela palavra de Deus. Então, esse julgamento aqui a que nós nos referimos, e aí a dica que eu dou é: se surge algo cabeludo desse tamanho, deixa com o pastor da igreja, não te mete nisso, não. Mas a igreja não pode passar a mão na cabeça no sentido de ver um procedimento errado, equivocado, e não fazer nada porque eu não posso julgar. Não vamos confundir as coisas, né? Mas a igreja, como bem falou o irmão Francisco, ele usou a expressão lugar de oportunidades. O item 4 chama isso de lugar de recomeços e também de ambiente saudável. Então, a igreja é este ambiente de oportunidades, é este lugar de recomeços, é este ambiente saudável, formado por pessoas imperfeitas que querem acertar e que têm nos seus irmãos um ponto de apoio e no seu pastor o cajado da animação, exortação, né, da chamada de atenção, da correção de rota. Isso é o que nós acreditamos como sendo a verdadeira igreja, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é isso, professor Francisco? Exatamente. Eu fico triste e eu não vou sair, né? Não vou perder essa oportunidade de comentar sobre o que está aqui, mas eu preciso abrir esse parênteses e fechar rapidamente. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que está magoada, está decepcionada, revoltada com alguma coisa, porque não conseguiu aquilo, etc. e tal, e ela começa a esquecer, né, o quanto que a igreja dela é importante, é especial, e o bom serviço que essa igreja presta. E se falando da nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil, falo da Assembleia de Deus raiz, tradicional, falo do pentecostalismo clássico, nós estamos aí há anos, né, dia 18 de junho agora, estamos aí completando mais um aniversário. Então, desde 1911, nós estamos no Brasil, chegando a lugares que o Estado não ocupa há anos, prestando serviços, e são muitos. E, assim, eu quero dizer que, por mais triste que a pessoa esteja, ela não tem oportunidade nenhuma dada do céu para falar mal do ambiente que ela está. Certo? Porque, como diz na vida no meu dia a dia, né? Isso é cuspir no prato que está comendo. Na vida militar existem muitos jargões para te dizer, às vezes o mais antigo ele não quer dizer, ele não quer passar meia hora conversando, ele chega e libera uma frase dessa e todo o grupo entende. Os soldados, cabos, sargentos, oficiais, porque lá todo mundo está sujeito ao outro de alguma forma. O mais antigo depende do mais moderno. E etc. e tal. Então, a vida do soldado, aqui fora, secularmente, é muito próxima à sua, à minha, professor, querido aluno, amante da Escola Bíblica Dominical. Então, nós não podemos falar mal do nosso quartel. Isso é dar munição ao inimigo.
Então, assim, a igreja como lugar de oportunidade, precisamos entender, fecho parênteses agora, né? Dizer o seguinte, que ali está chegando pessoas que não têm mais rumo, perderam o rumo, estão com vidas destruídas, casamentos, né, corações dilacerados, e elas precisam chegar ali, e elas têm isso aqui, ó, um pouquinho ainda de esperança. E eu não posso, porque estou machucado, magoado, decepcionado com alguma coisa, esquecer que a minha missão é fazer com que aquilo cresça, aquilo que é pequeno, que para ela é quase chamado e tratado como nada, fique volumoso, ganhe volume, avance, cresça e ela avance em novidade de vida. O que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Né? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai crescendo, até ser dia perfeito. Essa pessoa que está chegando cansada, maltratada, ela precisa entender, e você, como discípulo, nós precisamos passar para ela que a igreja é sim um lugar para ela, um lugar de recomeço. E daí, o trabalho da igreja é acolher ela, é dar para ela, né, capacidades, através da capacitação, ela vai dizendo, poxa, eu sou capaz. E ela vai avançando daqui a pouco, quando você menos espera, é ele que com 8 meses de idade vai estar ali te apoiando na porta, vai estar ali sorrindo para você de longe. Você muitas vezes vergonhoso de falar aquilo, aí aquela pessoa abre aquele sorrisão. Não tem nem oportunidade ainda, porque tem vergonha até de falar no púlpito, mas você que já está ali há 20 anos na igreja, se sente, aquele sorriso foi tão espontâneo e verdadeiro que é suficiente, é como que um combustível. É suficiente para dizer que você sente, eu toquei o coração de alguém. Então, ou seja, ele te faz, né, se sentir especial, ainda que com pouco tempo na fé e naquele lugar. Então, não tire a esperança da pessoa. Não fale mal do quartel, do lugar que você está. Fale bem. Não estou dizendo para você ser um demente, viver num imaginário mundo de Bob, já que eu estou tratando aqui com o juvenil, sabe? Não, não, é como estamos tratando aqui. A igreja é um lugar preenchido, é um extrato da sociedade. Está cheio de pessoas imperfeitas, mas eu te garanto que não existe lugar nenhum no planeta Terra melhor do que a casa do Senhor. Estamos vivendo aqui, eu olho agora para a janela e começo a imaginar. Ali, de fato, é um lugar onde meu valor, eu vou valer o que eu tenho. Se eu tenho 50, é 50, se eu tenho 1.500, é 1.500. Acabou aquilo, chega para lá e até mais. Na casa do Senhor é o único lugar na face da terra onde, de fato, alguém diz você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você vai ser alguém na vida. E aquela palavra, por mais que já seja uma coisa repetida na vida daquele que fala, aquele que fala sabe que aquilo ali não está sendo recebido por aquela pessoa, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, aquela pessoa que ouve diz, nossa, eu ouvi aquilo do professor João, meu Deus do céu, aí chega em casa, fala para o irmão, para a mãe, daqui a pouco o pastor Raniel, o diácono Raniel está recebendo na igreja a família toda daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, só porque o professor João disse que aquela pessoa era especial e coisa do tipo. Então, ele diz aqui, por isso a igreja precisa ser um ambiente saudável. Eu preciso dizer para as pessoas, se a minha igreja não é tudo isso, você tem a oportunidade de fazer com que ela seja. Começando com um sorriso, dando bom dia, está na porta, a paz do Senhor para todo mundo, independente se lhe agrada aquela forma ou não, se aquilo é atraente ou não, se aquela pessoa vem de um jeito que é agradável aos seus olhos ou não, ela está ali porque ela disse para ela quando estava em casa, eu preciso ouvir Jesus. E às vezes as pessoas terminam de alguma forma não se parecendo tanto com Jesus, esquecendo que estão ali para representar Jesus. Né? Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Raniel. Um prazer lhe ouvir, um prazer ouvir o professor João Felipe aqui. E Amém. só fazendo também das minhas palavras finais, temos que lembrar também que todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, né? Como a Bíblia mesmo diz. Então, e aquele que tiver em pé, cuide para que não caia. Você está passivo aos mesmos erros do seu irmão. Então, o que a gente tem que fazer mais é vigiar. Um ditado que mãe sempre fala aqui em casa. Quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros. Então, se você está passivo aos mesmos erros e passar pela mesma situação, você não
tem o poder, você não tem o lugar de julgar, né? E só adaptando um pouco o que Jesus, por Lugar de exemplo, julgar, essa eu gostei. Lugar de fala, já tinha ouvido, escutado. Agora, lugar de julgar, gostei. Vocês hoje estão bem jurídicos, né? Então, atenção comigo, porque se vocês. você pega, por exemplo, a Jesus fala falou de como Jesus sendo a quando ele cadeira de diz, Moisés, né? Assumem a Olha cadeira aí. de Moisés. quando você vê Jesus falando com os fariseus e escribas, ele diz, condutores cegos, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Eu acho que isso é uma frase até boa para você, por exemplo, começar a explicar um pouco sobre isso para os seus alunos, porque até uma frase um pouquinho cômica, né? Vocês com um mosquito engolem um camelo. O que será que significa isso? Mas isso é bem a ideia de Jesus, que você, se você não pratica, se você não pratica aquilo dali, você não tem o lugar de julgar. Se você também está sujeito ao mesmo erro do seu irmão, você também não tem o poder do julgamento e declarar nenhuma sentença, né? Mas, amém. Que acredito que, assim como nós estamos falando aqui, é como já falamos, é uma ida e uma vinda, né? A gente fala e está sendo exortado ao mesmo tempo também aqui. Eu queria só dizer para o professor Francisco, o senhor falou do item tópico 4 com o coração rasgado, e eu senti aqui daqui, viu, doutor? E isso é o que a gente espera da igreja. O senhor falou com a emoção, com o coração aberto, e é isso que a gente precisa apresentar aos outros. E até citou o professor João Felipe, né, com um sorriso largo, dizendo, você é especial. Não, esse sorrisão bonito dele aí. Se ele disser só a paz, ó, se ele disser só a paz do Senhor para mim, eu já estou pulando num pé só. Então, o que acontece? O bom de estar aqui com vocês é porque aqui não existe aquela ideia da mecanicidade, né? Não sei se essa palavra também existe, roboticidade, ou seja, mas do andrógeno, do jeito andrógeno de ser. Aqui nós não temos. Então, ou seja, o bom é que lecionar com vocês, e aqui na EBD Síntese Podcast, no EBD Síntese Podcast, é justamente essa ideia da dinâmica, de ser quem a gente é. Né? Esse sorriso aí é lindo, é verdadeiro. O seu jeito, professor Ramiel, de distribuir bem, de fazer com isso aqui com tanta maestria, com zelo. A gente vê zelo. Quando a gente olha para você, a gente vê a vontade de agradar muito a Deus. Então, isso é original. Na igreja também é assim. Então, seja aqui na rede social, que podia ser engessado, não é. É verdadeiro. Então, eu me sinto à vontade no meio dos irmãos para ser isso aqui, porque o professor, às vezes, ele está do outro lado, a passagem bíblica ele já conhece. Mas é isso aqui que ele vai levar para a sala, esse momento nosso com ele aqui, ele se sente, ele está ali glorificando. Parece que eu estou vendo a irmã Sebastiana, a Fernanda aqui, são duas que assistem direto, vocês dois, e gostam muito. Né? As duas assistindo e glorificando a Deus. Nem são de Natal, mas as duas gostam do professor Raniel e do professor João. Por quê? Porque é exatamente isso aqui. Então, parabéns à equipe da EBD Síntese, do EBD Síntese Podcast. Parabéns, professor Raniel, professor João. Mais uma vez, é um prazer lecionar com vocês. É uma bênção, a gente se despede dessa forma, com as nossas palavras finais, dizendo o seguinte, seja inteligente, perdoe, ame, e isso você pode fazer com abundância, porque à medida com que medires, vos medirão a vós. Dê muito amor, você receberá muito amor. Dê muitos sorrisos, você receberá o mesmo. Deus abençoe a tua aula, Deus abençoe o encerramento do trimestre que se avizinha, e a gente ora e pede a Deus que abençoe o teu ministério. Continue compartilhando desse canal abençoado e abençoador. Continue também orando por nós, para que o Senhor multiplique este projeto que sabemos nasceu primeiramente no coração de Deus. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.